Olá, pessoal! Iniciando o ano de 2023 em grande estilo, iniciando também na literatura russa, hoje eu trago Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, para a gente conversar um pouco. Gente, eu já sabia que era um livraço. Eu vi grandes personalidades comentarem sobre esse livro, vi pessoas que eu sigo, que eu admiro muito, e que eu me inspiro para fazer esse tipo de trabalho também, comentarem esse livro, e eu sempre tive muita vontade de ler. O meu bloqueio era por achar que era difícil, por se tratar de um livro russo, até parece que eu esqueci que o livro era traduzido, mas não, gente, um livro magnífico, sensacional. Aqui nós temos o personagem principal vai cometer um crime, isso é dito logo no início do livro, então não acredito que seja nenhum tipo de spoiler, e ele vai sofrer as consequências desse crime. Mas o livro está longe de ser só isso. Aqui nós temos algo que me chamou muita atenção nas primeiras páginas, que é a questão de fome, de miséria, como algumas pessoas podem viver em situações assim precárias, que você acha que está alheio a tudo isso, principalmente se você tem uma condição de vida melhor. A forma como ele descreve isso é tão impressionante que vai aparecer um personagem aqui no livro, amigo de Raskolnikov, o nome dele é Marmeladov. Por favor, me desculpem o meu russo é péssimo. Aliás, meu russo é inexistente. Que quando ele conhece Raskolnikov numa taberna, ele vai contar sobre a situação de sua família, de seu casamento, de seus enteados, de sua filha legítima. E a riqueza de detalhes é algo tão grande que na noite que eu li essa passagem eu cheguei a sonhar com isso. E também acredito que por conta da carga emocional, porque eu tenho uma sensibilidade assim aguçada para algo que envolva sofrimento de crianças. Sofrimento em relação à fome, à miséria, a você não amanhecer o dia sem saber se vai ter o que comer. Então, a forma como ele descreve isso é algo espetacular. E também esse livro vai tratar da questão familiar, relacionamento de mãe e filho, de irmão e irmã. Ele vai trazer aqui também um caso de amizade que é entre Raskolnikov, gente, eu não vou saber pronunciar o nome, mas eu chamo carinhosamente de Razumikin. Algumas pessoas chamam Razumihin, depende do seu russo. O meu russo saiu Razumikin, enfim. E esse personagem, junto com Raskolnikov, ele vai ser um amigo que, gente, uma lealdade de amizade, que é muito mais fácil realmente você encontrar numa pessoa de fora do que num parente propriamente dito. E o livro ele fica em aberto, assim, que você vai lendo, e no final você vai descobrir o desfecho, mas em momento nenhum ele chega a ser enfadonho, em momento nenhum você se pega com diálogos perdidos, diálogos inúteis. E vale lembrar também que Raskolnikov era um estudante de direito, então uma pessoa altamente inteligente. E ele comete esse crime para tentar provar uma teoria. Na época que ele estudava direito, ele chegou a escrever um artigo para uma revista, uma espécie de jornal que circulava em Moscou. E ele explicava que ele dividia pessoas em dois grupos, pessoas ordinárias, pessoas normais, e pessoas extraordinárias, pessoas que tinham uma certa licença para cometer crimes, licença para matar pessoas. Por exemplo, grandes líderes. Ele cita Júlio César, ele cita Napoleão Bonaparte, mais Napoleão do que Júlio César, tentando explicar o seguinte: esses líderes, eles matavam, faziam guerra, matavam, e em vez de serem punidos, eles eram condecorados, eles eram promovidos, eles eram adorados. Então, eles não eram pessoas normais. Então, na cabeça dele, ele quis provar essa teoria para saber se ele era uma pessoa ordinária ou extraordinária, pelo menos é o meu ponto de vista. E quando ele vê que ele não é essa pessoa extraordinária, ele cai, digamos assim, numa depressão, ou então num estado assim de espírito que muitas pessoas dizem, ele está louco.
ele está louco, ele está louco. E é engraçado que tem momentos que você realmente chega a duvidar se ele cometeu esse crime. Porque ele devaneia muito e fala, ele não sente culpa por isso que ele fez. Então, tem momentos que você se pergunta, será que realmente isso aconteceu? Ou é a loucura da cabeça dele? E aí você vai ter que ler para descobrir se isso realmente aconteceu ou não. E também tem a questão de saber se Raskolnikov tinha alguma doença psicótica, por exemplo, se ele era um psicopata, se ele era alguém ruim de natureza, e você vai descobrir que não, em uma cena onde, assim, não posso dar spoilers aqui, gente, mas vai acontecer um acidente com uma pessoa do convívio de Raskolnikov e ele se compadece para ajudar, ele se compadece da família, ele dá dinheiro para essa família para ajudar em alguma despesa que possa vir a ter. Então, por mais que ele seja um criminoso, em alguns momentos ele também será empático. E isso se torna, assim, um quebra-cabeça na cabeça de quem está lendo e também na cabeça do próprio personagem, porque são sentimentos controversos no sentido de que há pessoas que merecem morrer porque são inúteis e há pessoas que merecem a nossa compaixão, a nossa caridade. É mais ou menos isso. Então, gente, sensacional, nota 10. E uma coisa assim que vale comentar. Essa edição aqui, ó, da editora 34, é uma tradução traduzida direto do russo. Então, ela vai ser mais fidedigna do que outra que não seja diretamente traduzida do russo. Alguns livros de Crime e Castigo, eles são traduzidos do francês, do espanhol, e isso acaba fazendo com que a obra perca um pouco da originalidade. Essa questão de tradução ela é um pouco complicada porque vai mudar muito o dialeto de uma língua para outra. Então, de uma língua como o russo, que é algo, assim, eu mesmo não falo nada russo, e traduzir para o francês, para depois traduzir para o português, então com certeza vai se perder muita coisa. Assim, eu já vi resenhas quando falam a questão aqui das irmãs que são alvo de Raskolnikov aqui no começo do livro, fica subentendido se elas realmente são irmãs, se elas são só parentes. Aqui não. Aqui é tudo muito bem explicado e tem muitas notas de rodapé que te ajudam bastante a entender o texto, a entender palavras que os russos usavam. Tem muitas palavras russas aqui com a explicação. E eles misturavam também o francês no dialeto deles. Então, tudo aqui é bem explicado nessas notas de rodapé. Então, quem se interessar em ler esse livro, eu recomendo essa edição da editora 34. Por favor, compartilhem comigo o que acharam, se concordam comigo, se eu falei alguma coisa que vocês discordam, porque abre parêntese para muita discussão. A personalidade de Raskolnikov é algo enigmático. Uma hora você pensa que ele é um crápula, pela forma como às vezes ele trata a própria mãe, outras horas você pensa assim que ele realmente é uma pessoa que só é incompreendido, e tem momentos que ele fala do local onde ele vive. Até uma frase que me chamou muita atenção aqui no livro, que é mais ou menos assim: devido às condições de vida dele, porque ele vive em um cubículo apertado, escuro, fétido. E então ele diz que viver em condições assim te sufoca de um jeito que você tem que colocar isso para fora de alguma forma. Então as condições de vida dele foram piorando, ele teve que largar a universidade por conta da questão financeira. E aí tem horas que você vai amá-lo, tem horas que você vai dizer, nossa, que cara chato. E como eu disse, esse livro ele está longe de se tratar apenas da questão do crime e das consequências, se ele vai ser preso, se ele não vai, se ele vai ser pego, se ele não vai. Porque aqui tem também desenvolvimentos assim das histórias dos outros personagens que chega uma hora que você até esquece que esse crime aconteceu. Chega uma hora que você se envolve tanto na questão da história da irmã de Raskolnikov, da filha de Marmeladov, que é o senhor que ele conhece na taberna, que era bêbado, que conta a história de sua família, que você até esquece. Aí depois, quando ele lembra, que ele fala novamente,
que você lembre que ainda tem essa questão para ser resolvida. Mas, gente, um livraço. Quem tem interesse em literatura russa, por favor, não se intimide, não ache que é difícil, porque não é. E é um livro que te faz refletir, te faz pensar em muita coisa, te faz pensar nos seus valores e principalmente na questão das escolhas. Uma escolha sua, ela pode mudar a sua vida completamente. Então, Raskolnikov, ele poderia ter escolhido não cometer o crime? Poderia, mas ele escolheu. Se ele não tivesse cometido o crime, mesmo que a situação fosse difícil, ele, por ser inteligente, por ser estudante, ele poderia ter dado um jeito, poderia ter trilhado outros caminhos, mas ele escolheu cometer o crime. E a questão das escolhas, do que elas podem causar na nossa vida, isso é uma coisa a se pensar, porque todo dia a gente está fazendo escolhas. E mesmo quando a gente escolhe não escolher também é uma escolha. Então, gente, vale muito a leitura. Eu espero ter convencido alguns de vocês a ler Crime e Castigo. Tenho certeza que não vão se arrepender. É uma leitura muito fluida, por mais que seja um livro grande. Algo enriquecedor. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande beijo a todos e até mais.